noite a todos, muito bem-vindos. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare. Vamos conversar sobre o livro dos médiuns. E todos nós somos trabalhadores de Jesus, sempre nós comentamos isso. Na segunda parte, vamos mentalizar pessoas que a gente conhece, a gente sabe que estão precisando. O ambiente é preparado para que a gente possa criar aquele clima e as nossas energias positivas possam também unir através dos nossos pensamentos e auxiliar todos eles. Então, muito bem-vindos, muito obrigado. Vamos começar a reunião. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite em que a espiritualidade preparou mais um assunto de amor, um assunto de moral. Hoje nós pretendemos encerrar o capítulo 20, onde nós falamos sobre a influência moral do médium. Lembrando a todos que nós todos somos médiums com mais experiência, médiums com menos experiência. Mas todos nós temos um grau de mediunidade. E para isso é que nós precisamos definir o nosso grau de moral. E toda vez que nós falarmos da moral, ele vai tocar num assunto chamado amor. E o amor tem tudo a ver com cada um de nós. Então eu convido a todos a fecharem os nossos olhos, elevar o nosso pensamento no Deus Todo-Poderoso e neste momento deixar fluir a vontade de Deus. Sinta a presença da espiritualidade. Sinta o amor. Aquele amor que Jesus, que se doou e se entregou por nós, para que a espiritualidade possa tocar o coração de cada um nessa noite dedicada ao amor. Só relembrando que nós falamos da semana passada sobre as qualidades morais do médium, né? E ele falava de alguns temas, né, que atraem os espíritos bons. Ele falava da bondade, a benevolência, a simplicidade de coração. Isso daqui está muito difícil. Simplicidade de coração. Amor ao próximo. O desprendimento das coisas materiais. Lembrando que são qualidades que atraem os espíritos bons. Os defeitos que os afastam. E eu pediria a cada um de nós que fizesse a sua autoavaliação para ver se nós se deparamos com algum desses itens. O que afastam os bons espíritos? O orgulho. Como será que está o meu orgulho? O egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez. Será que nós temos esses defeitos? Vamos começar a fazer a nossa análise, né? Então eu diria que nós precisamos, nós sabemos como fazemos e vamos fazer. E dando a sequência, nesse capítulo 20 que se encerra hoje, ele fala: todas as imperfeições morais são portas abertas
aos espíritos maus, mas a que eles exploram com mais habilidade é o orgulhoso. O orgulhoso. Porque é a essa a que menos a gente se confessa a si mesmo. Será que nós, seres humanos, espíritas convictos, assumimos que nós somos orgulhosos? Eu sou o bambambam no espiritismo. Será que nós fazemos essa autoavaliação? O orgulhoso tem posto a perder numerosos médiuns, tornando-se presas de espíritos mentirosos. Suas faculdades foram primeiramente pervertidas, depois aniquiladas, e diversos se viram humilhados pelas mais amargas decepções. O orgulho se manifesta nos médiuns por sinais inequívocos. Duvidar da superioridade do espírito que os guia seria quase uma profanação, característica dos médiuns orgulhosos. Veja que ele vai fazer agora aquela lição de casa. Ei, você aí, comece a analisar se você pode ser considerado como um médium orgulhoso. Confiança absoluta na superioridade das comunicações obtidas. Desprezo pelas que não vierem por seu intermédio. Considerações irrefletida pelos grandes nomes. Rejeição de conselhos. Repulsa e qualquer crítica. Afastamento dos que podem dar opiniões desinteressadas. Confiança na própria habilidade, apesar da falta de experiência. O médium verdadeiramente bom que se pode confiar. Vamos fazer a análise agora para saber se nós somos médiums bons. Facilidade de execução. Permitir que os espíritos se comuniquem livremente, sem embaraço de qualquer dificuldade material. O mais importante a considerar é a natureza dos espíritos que o assistem habitualmente. É, para tanto, o que mais nos deve interessar são os nomes, mas a linguagem. Não se interessar pelos nomes, e sim pela linguagem. Isso é muito comum, que nós... O mau médium, ele quer saber quem é que está falando, o que ele quis dizer, ele se interessa por isso. E nós não devemos fazer isso. Jamais esquecer-se de que a simpatia que conseguir entre os espíritos bons estará na razão dos esforços feitos para afastar os maus. Recebe como uma graça as boas comunicações, devendo esforçar-se por merecê-las através da sua bondade, da sua benevolência, da sua modéstia. O primeiro se orgulha das suas relações com espíritos superiores. Este se humilha por se considerar sempre indigno desse favor. O bom médium, ele ainda faz o seu exame de consciência. Será que eu sou digno de merecer tudo isso que eu estou recebendo? De fazer tudo isso que eu estou fazendo? Isso é o clássico do bom médium. A influência moral do médium age algumas vezes sobre a transmissão dos nossos despachos do além-túmulo e os perturbam, porque somos obrigados a fazê-los atravessar em meio contrário. Entretanto, na maioria das vezes, essa influência é anulada pela nossa energia e a nossa vontade, e nenhuma perturbação se verifica. Então, nós podemos pegar aqui como médium bom o Chico Xavier. O Chico Xavier, ele sempre dizia o seguinte, que ele não merecia, muitas vezes, a informação de espíritos superiores. Olha para vocês verem.
Eu já contei isso daqui, mas vale a pena a gente lembrar. Uma vez nós estávamos numa reunião do Chico Xavier e ele estava fazendo aniversário. E aí um coral de crianças veio cantar para o Chico Xavier. E quando eles começaram a cantar para o Chico Xavier, eu peguei o pensamento do Chico Xavier. E o Chico Xavier, quando ele chegava na reunião, 7h30. A reunião começava às 8 horas, ele ficava meia hora concentrado. Quando ele entrava, ele abaixava a cabeça para não conectar com as pessoas, porque era muito pedido para ele, para desencarnado, de pessoas que estavam ali, pedidos materiais, e aquilo atingia ele devido à sensibilidade dele. Então, o pensamento dele, durante o coral das crianças, criou um clima dentro da reunião que vocês nem imaginam, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E o Chico Xavier, em pensamento, falava: Jesus, eu não mereço. Jesus, eu não mereço isso, eu não mereço Jesus. E chorava. Então, olha para vocês verem. Esse é o médium humilde e grande, e grande. Olha só, Chico Xavier recebeu 2 livros da irmã Veneranda. Caminho Oculto e Os Filhos do Grande Rei. É o nome dos 2 títulos dos dois livros. Livro para criança. Chico Xavier é tão humilde que ele falou que para receber o livro da irmã Veneranda, que ela é diretora de uma colônia espiritual, que está no livro do André Luiz, ele disse que precisou do Emmanuel fazer uma ponte para ele, que não conseguia atingir a vibração dela, de tão alta que era. Mas a gente sabe que ele falou isso pela humildade dele, porque ele tinha contato com Jesus Cristo, com Eurípides Barçanufo. Então, só um espírito de escol, com grande potencialidade moral, que é o que nós estamos comentando aqui, pode ter essa conexão direta. E ele tinha, como Kardec também tinha. Mas Kardec, Chico Xavier. Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. Então, olha para vocês verem. Esse é o verdadeiro médium. Esse é o médium que pode ser confiável. E ele falava que ele ainda colocava coisas dele nas mensagens. Mas isso por quê? Para dar um incentivo para nós. Porque a gente sabe que tudo aquelas informações, todos os livros que o Chico Xavier trouxe, não tem contestação. E uma coisa que eu acho muito interessante é o vocabulário, né? A retórica. Não tem erro de português ali. Vocês podem ler o livro do começo até o fim, nós não vamos achar nenhum erro. Como no livro do Kardec também. Olha que coisa interessante. Muita gente vê obras que foram revisadas 2, 3 vezes e está cheio de erro de português. De maneira geral, pode-se afirmar que os espíritos similares se atraem e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por maus condutores, quando podem dispor de bons aparelhos mediúnicos, de bons médiums, numa palavra. É muito comum nós ouvirmos aqui aquela frase que fala: semelhante atrai semelhante. E Kardec veio mostrar essa realidade para nós. Bons espíritos atraem bons médiuns. Bons médiuns atraem bons espíritos. Vamos inverter agora, hein? E maus médiuns, o que eles atraem? Os médiuns levianos, pouco sérios, chamam, pois, os espíritos da mesma natureza. Olha que maravilha, como a espiritualidade é perfeita. É por isso que as suas comunicações se caracterizam pela banalidade, a frivolidade, as ideias truncadas e quase sempre muito heterodoxas. Espiritamente falando, nós devemos e temos o compromisso de ser bons, porque nós somos espíritas e nós sabemos, temos conhecimento sobre os bons e os maus espíritos. Onde a influência moral do médium se faz sentir? Quando este substitui suas ideias pessoais, aquelas que os espíritos se esforçam por lhes sugerir,
Isso aqui é muito comum, queria abrir um parênteses aqui, em que bons médiums jamais vão tirar a ideia de um espírito superior para colocar suas ideias em prática. Nós temos deparado com médiums que querem tomar conta da vida dos outros, que colocam as suas ideias como verdadeiras, como únicas, e isso faz com que ele regrida. Quando ele tira da sua própria imaginação as teorias fantásticas que ele mesmo julga de boa fé resultar de uma comunicação intuitiva. Veja o que ele fala. Ele tira da ideia dele. Eu acho que é bom ser assim. Eu acho que é bom ser assado. E em momento algum ele se preocupa com o espírito superior. Não admitais, pois, o que não for para vos evidência inegável. Ao aparecer uma nova opinião, por menos que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente. Um médium, seja qual for, por sua conduta ou seus costumes, por seu orgulho, por sua falta de amor e de caridade, der um motivo legítimo de suspeição, rejeitai. Rejeitai as suas comunicações, porque há uma serpente oculta na relva, no nosso meio. E vamos terminando esse capítulo com essa frase. Que nós possamos fazer essa reflexão e tentar avaliar nossas condutas, que diz: mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. É bem interessante. Mas é muito simples. Um médium de má qualidade, se é isso que nós podemos falar, ele pode se tornar um bom médium. Porque ele tem nas mãos toda uma informação precisa nas obras do Kardec e depois completada pelas obras do Chico Xavier. E aí tem um livro muito interessante que chama Estudando a Mediunidade. É muito bom esse livro. E tem um outro, né? Seara dos Médiuns. Seara dos Médiuns é um livro que o Chico Xavier psicografou e que o Emmanuel trouxe para nós todas umas informações ali para que a gente possa direcionar a nossa mediunidade de uma maneira mais segura. E é muito simples isso daí, a gente começar a analisar. Por exemplo, quando o espírito começa a elogiar o médium, mesmo que o médium seja uma pessoa do bem, e o espírito começa a elogiá-lo. Aí nós vimos Jesus, quando ele chega e fala bom mestre, Jesus fala bom não. Mestre sim, mas bom não, bom é só Deus. Então, principalmente através da psicografia. Olha para vocês verem. Eu recebia umas psicografias e o nome era muito importante. Quando terminava, eu estava com dor de cabeça. O Roberto sabe dessa história. Eu estava com dor de cabeça quando terminava a comunicação, o espírito é superior? Em hipótese alguma. Então, olha para vocês verem, o médium, e o desenvolvimento é isso aí, o médium analisar. Começar a analisar. Analisar o dia dele, porque nós sabemos o que nós somos. Nós sabemos, eu sei quem eu sou. Qualquer um pode me elogiar, pode falar o que quiser, mas eu sei quem eu sou, eu sei dos meus defeitos, eu sei das minhas possibilidades. Então, dentro daquilo que eu vivo, dentro das possibilidades que eu tenho, então qualquer informação que vier para mim,
eu vou passar pelo crivo da razão, que é o que está falando aqui. E vou analisar se realmente aquilo tem sentido. E olha só, o médium sério, ele tem uma responsabilidade muito grande e ele é inseguro em relação às comunicações de espíritos superiores. Né? Nós tivemos uma comunicação aqui, que foi até através de versos, que a entidade chegou perto de mim, toda paramentada. Um gaúcho autêntico, com chapéu, com tudo, com bombacha, aqueles negócios de gaúcho lá. E eu estava, como é uma reunião que nem essa nossa aqui, que não é uma reunião de comunicação, comigo que estou aqui na frente, tem comunicação na mesa. Eu vacilei. Aí o Roberto viu, porque ele tem evidência, e ele pegou e me alertou, pediu que eu recebesse. Realmente eu recebi. Mas olha a responsabilidade aí. Então, é melhor rejeitar muitas verdades do que aceitar uma mentira. Então isso é para nós que somos médium, ostensivo, para a gente analisar bem. Se o meu comportamento não é bom na minha casa, aqui no centro não adianta eu querer falar bonito, nada não. Um espírito superior tem um outro detalhe, nós estamos aqui, junto. Um espírito superior, ele não vai dar nenhuma mensagem no meio da reunião. Ele só vai dar uma mensagem no final da reunião, o espírito superior. Ele não vai tirar a oportunidade dos espíritos que são necessitados. Ele vai deixar que eles falam, que eles se expressam, porque é uma reunião de socorro. No final da reunião, ele pode dar uma mensagem. Ele pode dar um alerta, ele pode trazer alguma coisa, informação, um incentivo para nós, mas no final da reunião. Então isso é um alerta para nós que somos médios. Se no meio da reunião nós sentirmos que nós vamos dar uma mensagem ali, vamos dizer assim, superior, o espírito está enganando. Porque jamais o espírito superior tira a vez do outro. Então olha só, é tudo análise para nós. O médium bom não fica recebendo espírito em casa. Não pode receber espírito em casa, porque ele é enganado, ele prejudica o lar, ele prejudica. A partir do momento que nós estamos estudando a doutrina espírita, nós temos que rejeitar, porque no meu corpo eu mando. Eu posso ter N problemas, mas no meu corpo eu mando. Se eu der vazão para espírito inferior, aí vai vir uma leva de espírito inferior e vai começar a frequentar meu lar. Aí olha só o que acontece. A pessoa materialmente não progride, que o espírito influencia no trabalho, no dinheiro, o dinheiro não rende. O dinheiro não rende, a pessoa pode ganhar à vontade, o dinheiro some. Porque ali existe interferência espiritual de espíritos que querem destruir o lar. Isso está no livro dos médios, isso está no livro dos espíritos também. Então, estão alertas para nós, está dentro desse livro aqui. Mas é muito interessante. Mas nós vamos passar para a segunda parte agora, né? Que Jesus nos abençoe. Cada um faz seu pedido mental. Tudo isso é alerta para nós. Porque nós não somos perfeitos, mas nós vamos adquirindo resistência através dos nossos conhecimentos e das informações que os espíritos nos trazem. Vamos para a segunda parte. Só lembrando que o próximo assunto vai falar das obsessões. Nós vamos aprender o que é, como ela chega, por quê, como sair. Muito interessante. Vamos para a segunda parte, cada um faz seu pedido mental. Vamos pedir a Jesus que nos envolva nesse momento, que a gente possa receber tudo aquilo que nós viemos buscar. Só agradecer, viu, pela presença, a gente agradece de coração. Sobre a reunião de hoje, como a gente conhece o médium sério? O médium sério não é aquele que fica falando bobagem. Olha, cuidado, tem um espírito atrás de você. Olha, eu estou vendo 2, 3, 5, 10 espíritos. Aí, é tudo mentira, né? Fazendo previsão. Olha, esse ano vai morrer um político famoso. Esse ano vai morrer um artista famoso. Fala quem é, né? Eu lembro muito do Valdo Vieira, vou comentar aqui de novo. Um dia no programa do Faustão, o Valdo Vieira trabalhou junto com o Chico Xavier lá. Então ele foi no programa ao vivo e desafiou. Ele falou, olha, final do ano,
Todos aqueles que fazem premonição, que falam que vai acontecer alguma coisa, vem aqui. Nós temos um cofre aqui, eu vou fazer a minha premonição. E o médium vai fazer a premonição e assinar, e nós vamos deixar dentro do cofre para ver se vai acontecer mesmo. Tá aí, não apareceu ninguém, por quê? Porque é mentira. O médium sério não fala, a gente vê o Chico Xavier, a seriedade do Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. São espíritas, médiums sérios, que não fica falando nada, é bobagem. Está aqui o livro dos médios para discernir, para dar orientação, para a gente não acreditar em muita coisa não. Nós vamos analisar primeiro para ver se aquilo tem. Tanto é que nesse livro aqui, diz o seguinte, se a gente escutar um barulho de uma janela bater, vamos ver se não está ventando. Então vamos analisar, vamos evitar. Os espíritos realmente interferem, querem, às vezes, nos derrubar, principalmente nos nossos lares. Vamos prestar atenção, às vezes a gente começa de uma coisa toda, discutir e a coisa vai longe. Vamos lembrar de Jesus, orai e vigiai. Que Ele nos abençoe, está encerrada a reunião, muito obrigado.